E de facto a Palhinha ocupar o lugar de Daniel Bragança e João Mário ocupar o lugar de Mateus Nunes. E de facto o jogo que tinha acabado na primeira parte com um golo de Pedro Gonçalves. Pedro Gonçalves, que na minha opinião é o melhor jogador em campo, fez um jogo extraordinário. Um jogo extraordinário. Mesmo quando o Sporting sentiu dificuldades, aquele miúdo sozinho de facto faz um jogo fabuloso. Do lado do Benfica, já disseste, Pizzi faz uma grande primeira parte. E vamos ouvir justamente Pizzi na flash interview da BTV. Vamos ouvi-lo. Que há que realçar desde o primeiro minuto toda a atitude da equipa, a qualidade com bola, que tivemos muita qualidade. Pizzi, jogador da equipa do Benfica, que estava justamente a ser elogiado por ti, José Nunes. Sim, a primeira parte do Pizzi é muito boa, sendo que Everton também fez, de facto, mais uma vez a demonstração de que está realmente a atravessar um excelente momento. E depois, aqui, na primeira parte, de facto, Ruben Amorim não esteve bem, na minha opinião, no que diz respeito ao casting, à escolha. Ele seguramente que terá as suas razões e provavelmente vai falar delas, mas o que é facto é que a equipa de Sporting foi muito mais permissiva no meio campo e o Benfica aí ganhou a primeira parte, chega a 3-0, e se aquele gol de Pedro Gonçalves não aparece em cima do intervalo, não sei até onde é que poderia ir a hemorragia, não é? E vamos agora ouvir, tal comprometido, João Mário na flash interview. Um derby bem disputado, no limite. Pelas estatísticas podia dar para qualquer um dos lados. A salientar esse facto, a boa recuperação que a equipa empreendeu no segundo tempo, com Palhinha, com João Mário, o Sporting como que a sair, apesar da derrota, por cima, não é? Sim, para quem esteve a levar 3-0 e 4-1, chegar a 4-3 e ameaçar o 4-4, e poderia eventualmente isso até ter acontecido, para o Benfica na ponta final também pudesse ter feito o quinto golo, digamos que demonstra o caráter que a equipa tem inegavelmente. Mas na segunda parte, estas alterações transformam o Sporting para melhor, mas Mateus Nunes nas novas funções entra de forma catastrófica na segunda parte, fazendo um penalti tão claro quanto desnecessário. O Benfica aí faz 4-1, Seferovic faz o seu segundo gol, Pote haveria de responder com 2 golos. Este jogo foi tão espetacular que até os 2 melhores marcadores do campeonato marcaram 2 golos cada um, sendo que Pedro Gonçalves ainda acertou no poste e etc. Foi de facto um jogador absolutamente notável. E depois, aí entra a colaboração de Jesus com Gabriel para o abaixamento do Benfica na segunda parte. Gabriel entra outra vez, enfim, de forma, eu diria, quase lamentável na equipa do Benfica. É um jogador realmente com um ritmo baixíssimo, pesadão, complicativo. E se Weigl não estava bem, e não esteve, faltoso e também com alguma passividade, por exemplo, no primeiro gol de Pedro Gonçalves, Gabriel acabou por dar ajuda, enfim, a algum amorfismo, vamos dizer, do meio campo do Benfica a partir daí. E depois a questão de Seferovic. Seferovic faz 2 golos com certeza, está a jogar para ser o melhor marcador do campeonato, mas não me parece que a prioridade seja atribuir ou concorrer de forma, eu diria, quase temerária, quando está em causa a vitória num jogo frente ao rival, que ainda por cima representa a primeira derrota do Sporting no campeonato, e podendo ainda alimentar o sonho, remoto que seja, pelo menos pressiona o Porto agora à entrada para o jogo de Vila de Conde, a lutar pelo segundo lugar, que se troque isso pela possibilidade de Seferovic, já muito cansado e desgastado, poder fazer um terceiro gol quando o Sporting estava por cima. Darwin está a atravessar um excelente momento, poderia ter entrado bem mais cedo, é um jogador mais vertical, mais resistente, que leva a bola sozinho, no momento em que o Sporting estava a assumir protagonismo no jogo. Entrou no último minuto, já não é mau. Bom, mas digamos que assistimos a uma grande partida. Creio que o Benfica, pesando as coisas, justificará a vitória, mas o Sporting deu uma demonstração de grande caráter mais uma vez. É de facto uma equipa admirável pela forma como consegue reagir perante um adversário tão poderoso, a 3 golos de diferença em 2 ocasiões, 2 momentos do jogo. Há que tirar o chapéu, sem dúvida. António Tadeia, boa noite. Só pena de vires a ser interrompido pelas flash interview que hão de chegar, a de Jorge Jesus, imagino eu, primeiro. Queria perguntar-te desde já de que gostaste mais neste derby, com 7 golos desde logo por aí. Sim, essa é logo à partida o aspecto de que se gosta mais. Um jogo com 7 golos à partida será sempre um jogo espetacular, pelo menos. Não quer dizer que as equipas tenham estado maravilhosas, que não estiveram pelo menos no aspecto defensivo, seguramente que facilitaram, tanto uma como a outra. Acho que a leitura que o Zé fez é correta. O Benfica entrou muito bem. Aliás, o jogo no início, o Benfica entra muito bem, muito em função também da sua maior capacidade para ser concreto nos momentos de definição e de criação, porque havia muito espaço, é verdade, no meio campo, nas costas dos 2 médios do Sporting, mas também havia muito espaço nas costas dos 2 médios do Benfica, e aí o Benfica foi mais
foi mais concreto na forma de finalizar. E também houve alguma incompetência da parte da defensiva do Sporting. O primeiro gol de Seferovic é claramente uma falha de posicionamento do Mateus Reis, que não só está mal posicionado, como depois atrapalha a mancha do Adam, porque vai cair em cima. Mas o Benfica chegou com facilidade aos 3-0. O segundo gol é uma belíssima jogada entre Pizzi e Everton, o terceiro um pontapé de canto com um belíssimo cabeceamento também do Lucas Veríssimo, e não tem sido muito habitual ver a equipa do Sporting baquear em bolas paradas defensivas. Talvez a ausência de Palhinha tenha feito ali alguma diferença, porque uma coisa é jogar, uma das grandes diferenças entre o Palhinha e o Bragança é estar precisamente na altura, não é? É um jogador que dá corpo, pelo menos ali nas bolas paradas. Aquilo que o Palhinha faz nas bolas paradas defensivas, o Bragança não pode fazer. Mas sim, o Sporting reagiu bem, faz ainda um gol na primeira parte, leva um segundo murro no estômago com o 4-1, mas depois ainda consegue reagir. Gostei muito de alguns jogadores. Acho que Everton e Pizzi acima de todos no Benfica, embora os dois gols de Seferovic devam ser naturalmente realçados, e Pedro Gonçalves no Sporting, boa exibição também do Nuno Mendes, bem o Nuno Santos, entraram bem o Palhinho e o João Mário, mas de facto já entraram tarde, não é? Tiago, foi isso? O Sporting deu 45 minutos de avanço com o João Mário e Palhinha no banco. Nós até pensámos que eventualmente isto pudesse ter a ver com os festejos e uns estarem melhor do que outros, e até mazelas que traziam ao longo da temporada. Por exemplo, foi por isso que o Fedal não jogou. Mas Palhinha e João Mário jogaram e visivelmente não estavam em dificuldades no segundo tempo, porque foi ali que o Sporting correu mais. Sim, boa noite a todos. Eu penso que o Sporting, para além das opções, teve muito a ver também com uma entrada um bocado mais desconcentrada, mais descontraída, e o Benfica acabou por entrar. Por isso tu coloquei a questão de refocar outra vez depois daquela festa toda durante a semana, não é? Não é um exercício fácil. É normal, Alex, apesar do Ruben ter dito que a equipa estava feliz, mas que não estava distraída nem desconcentrada. Mas isso já foi 2 dias depois da festa. Já foi 2 dias depois da festa, mas sabia-se que hoje o Sporting poderia, mesmo sendo um derby, entrar um pouco mais descontraído, com a moral em alta, um pouco mais... e isso acaba muitas das vezes por ser facilitador da tarefa do adversário. O Benfica entrou muito forte no jogo, muito concentrado, muito objetivo. E as bolas que teve para fazer gol nos primeiros minutos acaba por fazer. O Benfica faz 1-0 numa boa jogada de envolvimento. Depois o Sporting até tem duas boas jogadas em termos ofensivos, que poderia ter o cruzamento saído um bocadinho mais cedo, um bocadinho mais cedo ou mais precisão, e o Pedro Gonçalves acabar por finalizar 2 bolas de golo. E o Benfica na jogada seguinte faz o 2-0 e o 3-0 e acaba por matar o Sporting, e vê-se claramente quando há o 3-0 parece que há um clique e os jogadores entram um pouco ali em pânico e começam a correr atrás do prejuízo. Há uma coisa que não falámos ainda aqui do jogo, é que na minha opinião o Sporting na primeira parte não conseguiu praticamente ganhar uma segunda bola. Nos duelos foi muito passivo, as coberturas sempre muito longe, a equipa muito partida, muito distante. O 3-4-3 é um sistema que, se a equipa não jogar junta, há sempre muito espaço para o adversário penetrar e jogar. Tiago, a equipa estava descolada por causa do momento, ou estava descolada porque existiram ali corpos estranhos? Não, eu não vou crucificar o Bragança e o Mateus. Não estamos a crucificar ninguém, acontece, mas eu penso que é mais pelo envolvimento global da entrada em campo de toda a equipa. Eu acho que o Bragança acabou por ser prejudicado um pouco, e o Mateus Nunes por também a falta de agressividade do Nuno Santos, do Pedro Gonçalves e do Paulinho nos primeiros minutos a pressionar, e a agressividade a ficar com a bola. Os centrais do Benfica foram sempre mais fortes, a equipa saiu em transição. O Tarapte, se fosse um jogador com mais qualidade em 3 transições que saem em vantagem numérica e se definisse melhor, se calhar o Benfica tinha feito mais golos e golos mais cedo. Eu penso que isso não tem a ver também com tantas mexidas, foram 3 mexidas. Talvez mais o Mateus Reis tenha tido mais dificuldade pela velocidade e a não ter uma referência de marcação. O caso do Pizzi vinha para zonas mais baixas e ele depois levava com os movimentos nas costas do Seferovic e estava sempre com medo de ser batido na profundidade. Tenho mais, se calhar, razões de queixa do Mateus Reis do que propriamente dos 2 médios, mas é claro que Palhinha e João Mário são médios com outro jogo, com
com outro posicionamento tático. O Mateus Nunes é um jogador que também se perde um bocadinho em termos táticos, é mais selvagem, também há 3 anos jogava num contexto completamente diferente. E eu penso que o Sporting acabou por ser um conjunto de fatores que levou a que o Benfica fosse muito superior na primeira parte e fizesse golos como fez, e o Sporting estar a perder por 3-0 aos 20 e tal minutos não era uma situação normal, mas depois com o ajustamento, o acordar um pouco para o jogo novamente, e aquele gol do Pedro Gonçalves no cair na parte final da primeira parte acaba por ser fundamental para o Sporting. Para quê? Volta a pôr o Sporting no jogo, vão para o intervalo a poder retificar a estratégia, fazem substituições para equilibrar a equipa novamente, e o Sporting entrou para a segunda parte, mesmo sofrendo o 4-1, mas viu-se logo que estava um Sporting diferente, mais dominador, mais agressivo nas segundas bolas, porque hoje em dia as pessoas quase não falam das segundas bolas, mas é fundamental para mim, na minha opinião, uma equipa que ganha muito a segunda bola, é uma equipa que está junta, que está coesa, é agressiva, e é uma equipa que quer ter bola, e quem tem a bola não sofre golos e está mais próximo de marcar do que o adversário. E o Sporting hoje foi muito macio e muito passivo nesse aspecto. Mas acho que cabe realçar aqui alguns aspectos que é, o Benfica continua, na minha opinião, a ser uma equipa que tem bons momentos no jogo em termos ofensivos, e isto é dedo do treinador, aquelas combinações táticas, aqueles posicionamentos táticos em termos ofensivos. O Zé Nunes até falava no decorrer do jogo, parecia que houve momentos na primeira parte, parecia que estavam a jogar futsal dentro da área do Sporting, a tocar e a combinar, e isso não é muito normal. Vamos ouvir a flash interview de Jorge Jesus à BTV. Bom, em primeiro lugar, boa tarde. Primeiro dar os parabéns às 3 equipas, mas principalmente ao Benfica e também ao Sporting. Podia ter dado um bocadinho para tudo. Foi um jogo que nem parecia de época, com muitos golos, muitas oportunidades. Fala de imprensa, falando também daquilo que foi um cumprimento antes da partida. Vamos agora rever no resumo do jogo que o Benfica venceu por 4-3. O campeão Sporting de visita à Luz, o reencontro antes do derby entre Jorge Jesus e Ruben Amorim. Aos 12 minutos, os encarnados vão chegar ao golo, assistência primorosa de Pizzi para Seferovic marcar. 19º golo na Liga para o avançado suíço. Em cima da meia hora, novo momento de festa para a equipa de Jorge Jesus. Marcou Pizzi depois de uma assistência de calcanhar do brasileiro Everton. O Sporting na ressaca da festa de campeão pouco se viu na primeira parte e o Benfica aproveitou para aumentar a vantagem por Lucas Veríssimo, 3-0. Antes do intervalo, Pedro Gonçalves reduziu para o Sporting 19 golos no topo dos goleadores. A segunda parte vai abrir com um penalti favorável ao Benfica, derrube de Mateus Nunes sobre Grimaldo, a 11 metros da decisão. Seferovic não falhou. Aí vão 20 os golos marcados na Liga, 4-1. O Sporting respondeu logo a seguir. Pedro Gonçalves acertou no poste da baliza de Elton Leite. 10 minutos depois, os Leões vão chegar ao segundo golo. Assistência de Paulinho para Nuno Santos marcar de primeira e com categoria, 4-2. O Benfica encolheu-se e o Leão reduziu ainda mais a desvantagem. Falta de Lucas Veríssimo sobre Pedro Gonçalves para penalti. Pote não falhou, 20 golos no campeonato, 4-3. 4-3 entre Benfica e Sporting, vantagem para os encarnados, 0-0 entre Rio Ave e Porto. O jogo começou há 20 segundos em Vila do Conde. Recordo que a equipa portista está pressionada pelo resultado do Benfica, que conseguiu bater a invencibilidade do Sporting Clube de Portugal. Estamos também a aguardar a presença de Jorge Jesus na sala de imprensa do Estádio da Luz, mas já ouvimos também aqui a flash interview. Mas António Tadeia, vamos primeiro olhar para aquilo que disse agora distendidamente Ruben Amorim na sala de imprensa. Ele que sentiu que a equipa podia ter chegado ao empate, mas também deu a mão à palmatória reconhecendo que a equipa poderia ter sofrido mais golos. E quando instado a pronunciar-se sobre estas escolhas para o jogo de hoje, não deixou de notar que o Sporting está já a balançar-se para a temporada que vem e até para a presença na Liga dos Campeões. E nada melhor do que um jogo na Luz para testar justamente isso. Sim, percebo a ideia. Vamos lá ver. Pode haver agora muitas queixas de parte a parte. Já estou a ver nas redes sociais muitos adeptos do Futebol Clube do Porto a acharem que é injusto porque o Sporting foi jogar com o Benfica sem os seus 2 médios titulares, dessa forma, enfim.
Agora, a questão é que aquilo em que Ruben Amorim tem que pensar neste momento não é no equilíbrio, na equidade entre todas as equipas do campeonato, é na forma de fazer crescer a sua equipa. E o Sporting, neste campeonato, enfim, acabar o campeonato... Desculpa, António, temos a presença de Jesus na sala de imprensa. Vamos ouvir o treinador da equipa do Benfica, que quebrou neste sábado a invencibilidade do Sporting e agora pressiona o Porto. Primeiro, dar os parabéns às três equipas e principalmente ao Benfica e ao Sporting. Jorge Jesus na sala de imprensa, depois desta vitória sobre o Sporting por 4-3. Recordo que este jogo foi também rodeado por fortíssimas medidas de segurança por parte da PSP, depois daquilo que aconteceu com os festejos do Sporting, cenas de violência durante a semana, na terça-feira à noite e na madrugada de quarta-feira. Cenas essas também foram testemunhadas pela repórter RTP, que já está no Estádio da Luz, Clara Osório. Clara, boa noite. Por aí na Luz, tudo tranquilo, imagino. Boa noite, Alexandre. Reina um silêncio estranho. Não há ninguém em torno do estádio, isto porque todas as vias de acesso aqui ao Estádio da Luz foram cortadas e estão altamente controladas pela PSP. Até o nosso acesso aqui foi dificultado porque foi passada a pente fino toda esta zona aqui em torno. Ouvimos um tímido festejo no final do encontro. Eram cerca de 20 miúdos, eram jovens, vestiam as camisolas do Benfica e festejavam esta vitória, mas nada do cenário que se esperaria num derby tão aceso, um derby com tantos golos, um 4-3, que ainda por cima reacende as esperanças do Benfica de lutar até ao final pelo segundo lugar do campeonato e assim esse acesso direto à fase de grupos da Liga dos Campeões. Ora, o cenário é inédito, é estranho, no Estádio da Luz tranquilidade absoluta, polícia aqui à volta, apenas algumas buzinas na segunda circular, a estrada, uma das estradas mais circuladas aqui na região de Lisboa, algumas buzinas no final do encontro, mas fora isso, uma tranquilidade absoluta nesta vitória por 4-3 do Benfica frente ao Sporting na penúltima jornada. Obrigado, Clara. Outro ponto sensível da operação policial projetada para hoje era justamente o estádio de Alvalade, onde está outro dos repórteres RTP, que também esteve em campo na terça-feira à noite e na quarta-feira de madrugada. João Miguel Nunes, por aí, acredito, e por aquilo que estou a perceber, é o claro contraste com os acontecimentos de meio da semana. Um contraste imenso, Alexandre. De resto, nesta zona onde estamos agora, não é permitida a presença de público nem de adeptos do Sporting. Eu vou pedir aqui para que o António Antunes nos mostre. Esta é a rampa por onde vai descer o autocarro do Sporting. Como dá para perceber lá ao fundo, já há forças policiais para preparar esta descida do autocarro do Sporting. E não sendo também esteticamente perfeito, mas vou pedir ao António Antunes que nos mostre, que consiga rodar para mostrar que esta zona está completamente deserta, não há qualquer adepto aqui. A Polícia de Segurança Pública criou uma espécie de bolha, se assim podemos dizer, em redor do estádio de Alvalade, e esta zona junto à bomba de gasolina, bem perto do estádio do Sporting, onde nas últimas chegadas da equipa estiveram milhares e milhares de adeptos, está completamente deserta, desde logo porque a Polícia de Segurança Pública montou uma operação que, de certa forma, impede que os adeptos cheguem a esta zona e, portanto, é impossível a quem queira vir aqui ao estádio de Alvalade chegar a esta zona para poder estar junto dos jogadores, enfim, junto ao ver a passagem do autocarro do Sporting. Portanto, um contexto completamente diferente daquele que vimos aqui na última terça-feira. Obrigado, João Miguel. É o ponto final também neste especial dedicado ao Benfica Sporting, que resultou num resultado que resultou nesse termo de encontro favorável aos encarnados. 4-3, está quebrada a invencibilidade do campeão. O Porto, por esta altura, está empatado a 0 em Vila do Conde, quase 25 minutos, Rio Ave 0, Porto 0. Vamos voltar também com o António Tadeia, com o José Nunes, com o Tiago Fernandes e também com o Jorge Andrade para dissecar este Rio Ave Porto já dentro do 360. Até logo.